O Câmara Entrevista de hoje recebe a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, e no momento onde a política local mais comenta a possibilidade do nome que vai assumir a vaga de Rui Costa. Como a senhora está vendo esse movimento da política, deputada? Primeiro, um prazer estar aqui no Câmara Entrevista, né, falando com vocês. E, de fato, é um momento decisivo para a afirmação do projeto que trouxe Jacques Wagner a 2 vezes ocupar a cadeira de governador do estado. Esse projeto que, na minha opinião, vem mudando a Bahia, um projeto conectado com o projeto da presidenta Dilma Rousseff e que nós do PCdoB vamos estar participando, porque o que nos guia é essa política nacional. Essa discussão do vice apareceu, né, na cena política, inicialmente com os partidos em ordem cronológica da sua força, quantidade de prefeitos, quantidade de deputados, matemática essa da política que é super legítima também. E o meu nome acaba surgindo como um elo de ligação com o segmento da sociedade que, de certa maneira, precisa que esse segmento político dialogue. O movimento social, as mulheres, não é, que precisam ser conectados com uma chapa que tem, sem dúvida, uma expectativa de vitória muito grande na eleição vindoura. A senhora está no páreo, o PCdoB já demonstrou interesse de ocupar e de brigar por essa vice, até na tentativa de pacificar o PP e o PDT. A senhora está no páreo, o nome da senhora agrega nessa chapa, deixa a chapa mais leve, já que o candidato Rui Costa não é tão conhecido, né, da população? Bom, primeiro dizer que o nome surgiu espontaneamente na imprensa. O presidente do meu partido tomou, diante da circunstância, uma posição de colocar o nome à disposição, evidentemente, com o meu aval. Isso não significou um convite, né? Nós colocamos à disposição, compreendemos a necessidade de uma chapa que dialogue com esses segmentos, mas não houve convite. Portanto, até o momento, eu sou pré-candidata a deputada federal, função que exerço com muito orgulho, com muita vontade de acertar a cada momento. E, evidentemente, é necessário, a partir daí, analisar a natureza da chapa. Se você me perguntar, eu vou dizer que estamos numa quadra da política, especialmente quando as ruas, né, vão com as cartolinas na mão dizer que querem mais avanços. É fundamental que a classe média, que os setores da luta social, eles sejam ouvidos e tenham um elo de ligação com essa chapa. A senhora acredita que a antecipação do processo pelo PT e até essa disputa é prejudicial, já que o que deveria estar sendo discutido é justamente as políticas públicas que devem ser feitas para que o Estado possa avançar? Finalmente, essa semana foi realizada uma discussão sobre programa. Eu não pude estar presente, mas estou conectada com a discussão de um programa de governo para o candidato Rui Costa, que é um candidato bom, um jovem, não é? Um jovem político já testado nas urnas, que tem uma facilidade enorme para a ação administrativa. Então, o Rui está preparado para o seu enfrentamento, não é? É claro que ele terá que ser visto pela grande massa baiana, mas ele está preparado para o enfrentamento. Mas a chapa ela não pode ser apenas uma chapa pragmática. O pragmatismo em excesso pode ser o causador de um dano em relação à fisionomia, à identidade deste projeto que trouxe o governador Jacques Wagner. O governador Jacques Wagner, quando foi eleito pela primeira vez, não tinha um prefeito, não tinha nenhum secretário de Estado apoiando, né? Não tinha uma quantidade expressiva de deputados. Portanto, não é essa matemática apenas que faz uma vitória. É necessário que não se perca a identidade, que se corrija eventuais equívocos na relação com o movimento social, e vocês sabem do que falo, especialmente em relação aos professores que não estavam armados. E eu tive uma ação, não é, de quase súplica pela negociação preliminar, mas infelizmente os danos ocorreram, e para que não ocorra de novo o que ocorreu em Salvador, eu espero que tomemos as vacinas necessárias, e essa vacina passa por um diálogo com o movimento social. O que é que a senhora acredita que deve ser feito para viabilizar a candidatura de Rui Costa, já que ele não é um nome conhecido, como eu falei, e vai ter que fazer um esforço muito grande, já que o tempo é curto?
Garantidamente, o êxito virá com a conexão, né, da força política, que é o somatório desses partidos que montam a base de apoio ao governador Jacques Wagner, com a representatividade e a pluralidade, né, no diálogo, que é fundamental que se realize antes de se botar o bloco na rua. A senadora Lídice da Mata, que era aliada até muito pouco tempo, é candidata ao governo. A senhora acredita que ela vai tirar votos do PT? Bom, primeiro eu quero dizer que a senadora Lídice da Mata é aliada, né? Ela, nesse momento, está no palanque do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, de seu partido, vai montar no primeiro turno um palanque para Eduardo Campos. Mas nós, possivelmente, teremos um segundo turno, como tem acontecido nas últimas eleições, e, obviamente, temos certeza que estaremos, né, no mesmo campo. A senadora, ela tem legitimidade para se colocar diante desse momento eleitoral. Portanto, agora, é claro que, para mim, nós deveríamos sair juntos desde o primeiro turno. Até porque o governador Eduardo Campos poderia ter garantida uma candidatura para presidente da República daqui a 4 anos. A presidenta Dilma precisa terminar as suas obras, precisa terminar, né, o seu pique de governo. E eu tenho, assim, muita segurança em falar da presidenta Dilma. Tenho, no exercício da liderança do PCdoB, sou vice-líder, mas tenho exercitado a liderança diversas vezes, tenho tido contato permanente. É uma mulher que trabalha muito e sabe o que diz. E, sem dúvida, representa o país de maneira absolutamente altiva, como no caso da espionagem americana contra o Brasil e contra ela própria. Então, o palanque de Dilma, ele sofre um abalo, sim, com a candidatura de Eduardo Campos, e na Bahia, com a ida de Lídice no primeiro turno para fora do palanque dela, né? Isso é um risco, eu gostaria, temerário. Eu gostaria que todos estivéssemos unidos desde a primeira hora. Há muita crítica e muita gente que fala que há uma fadiga do PT no poder, a forma do PT governar já começa a ser questionada. A senhora acredita que essa vai ser uma discussão importante que vai estar sendo colocada no processo eleitoral? A fadiga é um diagnóstico da oposição, né? Porque o carlismo ficou 40 anos e eles não se julgavam fadigados, né? E o que já era uma fadiga crônica dos direitos do povo. Nesses últimos 10 anos, nós tivemos avanços enormes. Acabamos de ter a maior seca da história da Bahia, dos últimos 60 anos, seguramente. Você não viu uma criança morrer de gastroenterite. Nós tivemos danos animais, danos patrimoniais da lavoura, mas não tivemos danos humanos. O governador Jacques Wagner reformou as estradas, construiu estradas, avançou nos hospitais. Tem problemas também, problemas especialmente em relação ao setor público, que é um setor que eu represento e que acho que são necessários, né, novos avanços e passos em direção a uma ação mais harmônica. Mas foi o melhor governo da história da Bahia. Portanto, eu acredito que essa coalizão, não há nada mais avançado do que essa coalizão para manter as políticas da presidenta Dilma e, aqui na Bahia, as políticas públicas que têm feito a Bahia mudar de figura nesses últimos anos. Como a senhora avalia o cenário também da oposição, Gedel ou Paulo Souto? É uma escolha dura, hein? Eu espero que a Bahia possa manter essa coalizão, que tem mudado a forma, inclusive, de fazer política. Talvez até essa mudança de forma seja responsável por, hoje, algumas dificuldades da própria chapa. Forma republicana, né? Inclusive com o prefeito de Salvador. O governador tem dado a mão ao Salvador. Deu a mão com a Via Expressa, está dando a mão com o metrô, né? Que os governos de Paulo Souto, de Embaçaí, os governos carlistas, né, deixaram essa circunstância crônica e essa chacota nacional que Salvador sofre em função do seu metrô calça curta. Então, o governador Jacques Wagner está dando mão em duplicação de vias, em criação de novas vias para desafogar o trânsito em Salvador. Então, vamos lá, que tem sido republicano, bastante republicano, inclusive com o prefeito que está levando a fama, sozinho. Sozinho, ele não faria. Então, para nós, está muito claro que temos que continuar sendo republicanos, mas não ter retrocessos. Paulo Souto ou Gedel, qual dos dois candidatos? Eu volto à pergunta. A senhora acha que vai dar mais trabalho
para a chapa do PT na campanha? Sem dúvida, Paulo Souto foi um governador, não é? Foi governador do Estado e é uma pessoa austera, possivelmente é o candidato mais duro, mais conhecido, não é? E que também tem um temperamento diferenciado na forma de fazer política. Então, talvez seja o candidato mais duro, mas isso é papel da oposição. Na minha opinião, qualquer um dos dois será derrotado por nossa coalizão. Qual a senhora acredita que vai ser a principal discussão no período eleitoral? O que é que vai estar como tema mais importante do processo? Bom, para mim é o processo de avanço social. Essa juventude que foi às ruas em junho de 2013, quando Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez, que tem 16 anos hoje, tinha 6 anos. Então não viram máquinas remarcadoras da inflação, não viram overnight, não viram a Bahia com as crianças subnutridas e hidrocefálicas em Monte Santo. Não viram a Bahia como o pior índice social no Brasil. Nós éramos pole position, das piores condições sociais do país. Então, obviamente, hoje querem mais. E não tem o paradigma. É necessário fazer a comparação. Como disse a presidenta Dilma no seu pronunciamento recente, dar as fotografias. Isso, para mim, é fundamental. E definir, a partir de agora, que avanços. Depois que saímos de uma universidade federal para 6 universidades federais, o que vamos fazer? Aprimorar o trabalho dessas universidades federais. O que fazer com as universidades estaduais? Dar-lhes autonomia completa e, efetivamente, ampliar o orçamento do Estado. Então, são propostas concretas de mais avanços, de mais direitos, de mais conquistas. É essa, na minha opinião, é esse o núcleo da pauta que nós vamos ter que trabalhar nesse processo eleitoral. A gestão do prefeito Assemineto está sendo colocada como uma das melhores avaliadas do país, e a senhora colocou que muito é em questão dele estar também capitalizando pelas obras que o governo já começa a fazer na cidade. Como a senhora avalia esse momento também da política municipal? Bom, primeiro é dizer que o ex-prefeito, né, lamentavelmente, deixou Salvador como se tivesse sido vítima de um bombardeio. Né? Então, Salvador foi desconstruída nesses últimos 8 anos. E, lamentavelmente, isso gerou uma circunstância, um vazio político, uma circunstância de desestímulo da população, de vergonha da população com nossa querida cidade. Eu gostaria muito de ter ido a esse debate, de ter estado no debate sobre a associação municipal. Então, qualquer meio-fio que a Assemineto pinte é um advento. E, evidentemente, não será uma situação política simples, até porque ele tem uma carga genética na política e traz um grupo organizado nacionalmente para que a sua presença possa ser transformada em uma construção política nacional. Isso é óbvio, está aí posto. Mas nós vamos ter que diferenciar o que é a ação da prefeitura e o que é apoio do governo do Estado, para que a população saiba que o governo do Estado tem apoiado muito. Agora, eu particularmente tenho clareza. A forma de governar está no DNA da política. A forma de governar não é para todos. Então, quando você tem que retirar, e ele acabou tendo que recuar no corte de linhas de ônibus de Cajazeiras para Barra, de São Caetano Liberdade para Barra, numa visão higienista para tirar os pobres e os negros da área nobre da cidade, isso mostra a digital das elites. Isso, para mim, não tenho dúvida, conheço politicamente, o enfrentei ideologicamente, em conceitos, lá na Câmara dos Deputados, quando ele foi contra as cotas sociais. Ou seja, não podia ter no curso de medicina dos Santos, da Anunciação e da Silva, porque teria que continuar sendo os sobrenomes importantes apenas dos que tinham recursos para pagar os melhores colégios de 2º grau no Brasil e na Bahia. Então, o DNA da política está posto na forma de administrar. Então, poderá até fazer uma boa gerência na cidade, mas governará para que segmento? Isso, para mim, é um divisor de águas que não me coloca no palanque, não é, do atual prefeito em qualquer momento. Dizem que desta água eu não beberei, mas efetivamente o que eu tenho a dizer é que, para mim, essa água, não é, tira a visão
da perspectiva de futuro. A senhora falou sobre a questão da forma do prefeito Assemineto gerir na questão da mobilidade. A senhora não acredita que tem que ser feito realmente um movimento grande para reestruturar as linhas de ônibus, para dar mais possibilidade para as pessoas da cidade ir e vir? Mas é claro, é óbvio. E acho que temos que apoiar isso, mas não com medidas de segregação. Nós temos que fazer novas vias, o governo do estado está apoiando de maneira intensa a Prefeitura Municipal de Salvador, para que isso aconteça, como a Via Expressa tem desafogado, a população precisa saber usar, inclusive, aquela área, né? Para que ainda, né? Tem que resolver esse problema de sinalização para que a população possa usar, sai do comércio direto para a BR. É, de fato, algo muito interessante. Sai do Barbalho direto para a BR, não precisa voltar para o Bonocô. E acredito que essas outras vias que estão sendo planejadas, sem pedágio urbano, né, a duplicação de outras vias também, isso vai realmente colaborar. O prefeito, ele contará com o nosso apoio, inclusive com o meu apoio, para esses projetos, mais projetos que não passem por segregar o direito de ir e vir da população que vive nos bairros periféricos da cidade. A gente falando novamente sobre a questão da eleição, a disputa pelo Senado esse ano vai ser muito grande. Como a senhora avalia a Eliana Calmon, a possibilidade de Otto Alencar, a possibilidade de Gedel ou Paulo Souto? Vai ser uma disputa realmente também muito grande esse ano? Eu espero que cada vez mais as disputas políticas se deem em torno de conceitos, de propostas, de opiniões, de história. Então, todos são legítimos, não é? A ex-ministra é legítima, o vice-governador é legítimo, e eu espero que tenhamos um debate de alto nível acerca de propostas para a Bahia. O Senado representa os estados, não é? E a Câmara dos Deputados representa o povo, organizado em partes, através de seus partidos. Então, essa diferenciação de natureza é muito importante para que a população, no amadurecimento democrático, saiba por que vota, em quem vota e para quê. Né? Então, um senador, ele tem uma obrigatoriedade de cuidado com o Estado de maneira permanente. Tem que conhecer o Estado, palmilhar o Estado, conhecer os projetos estruturantes. Isso é fundamental. Um deputado, os apelos sociais, né, das comunidades, dos municípios, do cotidiano, das regras de vivência, que são as leis. Né, desse grande condomínio chamado Brasil, que você não pode levantar a mão, levante e abaixe a mão para perguntar se é possível, né, fazer propaganda de remédio ou de bebida, que eu acho que não deveriam ter. Né? No entanto, é necessário você eleger pessoas para que levante a mão para você. E, por isso, são eleições muito importantes. A reforma política, ela traria um incremento importante a esse debate conceitual das ideias no Brasil. Porque hoje as representações são muito em cima do que o prefeito pensa, não é? Da proximidade do candidato. É necessário programas para que a gente possa qualificar a política, qualificar e reconstruir a política como ferramenta de mudanças, como arte de convencer para transformar. Porque hoje as primeiras páginas não falam da vitória do aumento das verbas para a educação, não falam da vitória de você ter creche como obrigação, do avanço da educação integral no Brasil, do espalhamento das universidades. Então é isso, o que está é mensalão, o que é do DEM, do PT ou do que seja. Não é? Então a parte negativa, ela aparece e desestimula a sociedade para esta arte que é fazer política com opinião, com conceitos, não é? E com vontade de representar os anseios de mudança da sociedade. Eu conversava com a deputada um pouco antes da gente começar a entrevista e a gente falou sobre o distanciamento que os deputados federais da Bahia têm da população de um modo geral. Como a senhora avalia isso e o que é que pode ser feito para mudar, deputada? Primeiro, isso que você está fazendo, TV Câmara, não é? Esse organismo que interage. No caso, o Poder Legislativo, municipal, estadual, federal, isso é fundamental, não é? Que a população tenha acesso gratuito, não necessariamente aqueles apenas que podem pagar uma TV fechada. Então, é necessário dar TV aberta para que o eleitor, né, o cidadão eleitor, ele possa ver como o seu representante atua. É uma grande questão, é divulgar o que se faz, não apenas o que é negativo, divulgar quem produz,
divulgar a ação cotidiana. Onde está o deputado hoje? Eu estou de férias, estou trabalhando, né? Então, o que é que o deputado realiza durante a semana? Isso é muito importante você saber. Portanto, acho que a primeira coisa é divulgar, é garantir, né, mecanismos de imprensa que sejam de fato isentos e livres, e é garantir, acima de tudo, que você tenha uma forma de trabalho adequada a esse retorno. Há países que o Parlamento Federal não funciona como o nosso. Nós temos um país continental que você vai e vem de Brasília toda semana. Além de ser exaustivo, morrem 2, 3 por ano de infarto ou se incapacitam para o trabalho, não é? Porque é extenuante. Você vai e vem de Brasília, não seria o caso nessa reforma política de você ficar, talvez, não é, 20 dias do mês em Brasília e 10 dias, né, seguidos na base, ouvindo, interagindo, enfim. Nós temos que achar um mecanismo que faça com que o parlamento ele esteja mais próximo dos estados. Lembrando que o Brasil é do tamanho que é, né? Então, você diminuiria, inclusive, os gastos da União com passagens e faríamos um trabalho mais adequado à relação direta com a população. Isso tudo, o Brasil é uma democracia jovem, né? A proclamação da República foi outro dia e nós agora, nesses últimos 10 anos, tivemos governos de coalizão popular pela primeira vez nesses últimos anos, depois de 25 anos de ditadura. Então, a democracia é adolescente, precisa ser aprimorada, precisa ser amadurecida para que ela possa cada vez mais ser, sem dúvida, uma pavimentação para um momento de maior avanço econômico, político, social, cultural da nossa gente. Para finalizar, o que é que a senhora deixa de mensagem para a população e o que é que a população pode esperar da deputada federal Alice Portugal? Primeiro, coerência e verdade, não é? A pior coisa para quem está na atividade política é perder o discurso, não é? Esse é o meu grande patrimônio, é a coerência, é a manutenção dos conceitos que me trouxeram até aqui. Sou farmacêutica bioquímica da Universidade Federal da Bahia, não é? Luto desde os 17 anos de idade, fui líder estudantil, líder sindical em todas as etapas possíveis da luta sindical e virei deputada por essa contingência estadual 2 vezes, terceiro mandato como deputada federal, mantendo os discursos, não é? Pagando preços, muitas vezes, pelas minhas opiniões, no mesmo partido, desde que optei por um partido. Então, isso para mim é, sem dúvida, um portfólio que me dá muita tranquilidade de acordar todo dia e dizer, tem uma tarefa a cumprir, né? E a grande pergunta, a quem serve o que eu vou fazer neste dia? Isto meu pai me ensinou e o meu partido aprimorou, né? A quem serve? E eu tenho servido às mulheres, aos jovens, à luta popular. Espero ainda, nessa vida útil, com saúde, continuar mais um tempo, né, prestando esse serviço. Deputada, eu quero agradecer o bate-papo, agradecer a presença da senhora, desejar boa sorte, endossar o que a deputada falou, que a senhora continue construindo sua trajetória política com tanta seriedade como a senhora faz. Obrigado. Muito obrigada.